Você quer saber as principais diferenças que existem entre Piaget, Vygotsky e Vallon para não cair mais nas pegadinhas de concurso? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender tudo sobre isso. Olá, eu sou a professora Norelei Frutuoso, sou mestre em educação e trabalho com curso preparatório de concurso de professores há mais de 10 anos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Piaget, Vygotsky e Vallon. E aí eu vou passar para vocês alguns pontos principais sobre esses três autores que caem muito nos concursos públicos de professor de educação infantil e de ensino fundamental, tá bom? Então a gente vai começar aqui primeiro com o Piaget. Então o Piaget, o que o Piaget estudou? O Piaget, ele estudou sobre como acontecia a inteligência no ser humano, ou seja, a origem da inteligência. E aí, como chama-se a teoria do Piaget? A teoria do Piaget, ela é conhecida como epistemologia genética, tá certo? A gente também tem que pensar qual é o foco do Piaget com relação ao professor. O que o professor tem que fazer lá na sala de aula? Para o Piaget, o professor, ele tem que ser um facilitador da aprendizagem lá na escola, tá certo? E aí a gente vai agora falar sobre as fases. O Piaget disse pra gente o quê? Que esse desenvolvimento da criança, ele vai acontecer em fases ou estágios. E isso está dividido aí em faixas etárias. Então a gente tem o primeiro estágio de desenvolvimento do Piaget, é o estágio sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos. Após isso, nós temos o estágio pré-operatório, que vai de 2 até 7 anos. Em seguida, entra no estágio operatório concreto, que vai de 7 a 11 anos. E por último, o operatório formal, ok? Então, em cada estágio de desenvolvimento, a criança, ela desenvolve algumas particularidades para que possa avançar para a fase ou estágio seguinte, tá bom? Principais conceitos do Piaget. Além dos estágios, né, de desenvolvimento do Piaget, ele escreveu também sobre a construção da moral na criança. Então, nesse estudo que ele fez sobre a construção da moral da criança, ele dividiu também em alguns períodos. Que períodos são esses? A anomia, a heteronomia e a autonomia. Nós temos também um outro conceito do Piaget que está relacionado com a lógica, o desenvolvimento da lógica na criança, que se chama reversibilidade. E isso vai acontecer lá no estágio operatório concreto. Um outro conceito também do Piaget que costuma cair no concurso é o conceito de permanência do objeto. E o que seria essa permanência do objeto? É relacionado à capacidade que a criança tem de substituir mentalmente a figura de um objeto, ok? Então, do Piaget, basicamente são esses os principais conceitos. Vamos então agora falar sobre o Vygotsky. E é importante nós sabermos o quê? O que o Vygotsky estudou. Então o Vygotsky, ele estudou a origem das funções psicológicas superiores. Então, essas funções psicológicas superiores que o Vygotsky estudou, deu origem a vários outros estudos que hoje são muito importantes para a gente dentro da educação, tá certo? Então, como era a aprendizagem para o Vygotsky? A aprendizagem para o Vygotsky, ela vai acontecer a partir da interação da criança com o meio, com a cultura, certo? E por isso, a teoria do Vygotsky, ela é conhecida como teoria interacionista. E hoje nós podemos ver esse interacionismo dentro do nosso currículo. Nós vemos na BNCC, nós vemos também essa teoria nas DCNIs, ok? O professor, como que é o professor para o Vygotsky? O professor para o Vygotsky é o mediador da aprendizagem. Ele faz essa mediação. Por quê? Porque o aluno ele tem um potencial para aprender novas coisas e o professor vai trabalhar com o quê? Com o conhecimento real, fazendo essa ponte para que consiga chegar no potencial do aluno, ok? O Vygotsky também falou pra gente que existem aí algumas fases desse desenvolvimento da criança.
Nós temos 3 fases segundo o Vygotsky, que é a primeira infância, que vai de 0 a 3 anos, nós temos a infância, que vai de 3 a 9 anos, e nós temos a adolescência, que vai de 10 a 17 anos. Principais conceitos de Vygotsky: nós temos meio, interação, nós temos mediação pedagógica, mediação semiótica, nós temos os planos genéticos, que é a filogênese, ontogênese, sociogênese e microgênese, e temos também a ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal. Com relação agora a Vallon, a teoria do Vallon é a teoria que se chama psicologia genética, e a aprendizagem para o Vallon ela vai acontecer a partir da relação da criança com o movimento e a afetividade. Nós temos também que pensar na questão do professor. Como é o professor para Vallon? O professor para Vallon, ele é um fortalecedor de vínculos, ok? Então ele tem que trabalhar com a criança a questão da confiança. O Vallon também disse pra gente que esse desenvolvimento ele vai acontecer por meio de fases. Essas fases também chamamos de estágios. E quais são eles? Nós temos o impulsivo emocional, nós temos o sensório motor ou projetivo, nós temos o personalismo, nós temos o categorial e nós temos o puberdade e adolescência. Os principais conceitos de Vallon estão focados na afetividade e na motricidade. Então, assim, Vallon ele tem um estudo bem apurado sobre esse desenvolvimento do movimento, ou seja, da motricidade. Então é bem importante que vocês deem uma olhadinha nisso também, ok? Professora, e como eu diferencio os principais conceitos desses 3 autores para não cair nas pegadinhas do concurso? Olha só, nós temos que olhar para o Piaget, para o Vygotsky e para o Vallon e tentar olhar qual que é o foco do estudo dele, o foco principal. Então, quando a gente olha aqui para o Piaget, nós temos que pensar assim: o Piaget ele tem um pensamento relacionado com o desenvolvimento, mas no sentido biológico, ok? Então, da maturação, do amadurecimento das estruturas genéticas, tá bom? O Vygotsky, ele tem um foco no desenvolvimento da aprendizagem focado na interação com o externo, com o meio, com a cultura. Então, seria esse o sentido do Vygotsky. E o Vallon, quando a gente olha para o Vallon, nós temos que pensar assim: ele estuda um desenvolvimento focado nessa questão do desenvolvimento de identidade da criança, focado no sentido mais de psicológico, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e compartilha com as suas amigas que você gostaria que também tivesse essa oportunidade para aprender mais e passar no concurso público. Te espero no próximo vídeo, Flor!